Amadeu trabalhava num posto de pesagem em uma rodovia movimentada. O tráfego intenso de caminhões e carretas mostrava o desenvolvimento do país. Mas João achava que o governo podia investir mais em trens e também nos navios. Sempre comentava que as locomotivas eram um progresso e os cargueiros em mares e rios fariam do país brasileiro uma potência do primeiro mundo. No horário do seu almoço, aproveitava para ler as notícias internacionais. Sabia os valores da bolsa para o dólar, o ouro e o preço para o gado, a soja e o café. Gostava de conversar com os colegas e se dizia autodidata nos vários assuntos que era versado. Gosto de estudar. O homem precisa desenvolver sua inteligência, usar o cérebro para poder dizer-se civilizado. Tinha vários discursos na ponta da língua, e os companheiros de trabalho fugiam dele o tempo inteiro. Porque João conhecia de quase tudo e vangloriava-se disso. Os colegas de trabalho, pessoas simples, quase analfabetas, não compreendiam metade das coisas que ele falava. Eles gostavam de falar dos familiares, criticar o governo e, claro, novela e futebol. Mas João dizia ser uma coisa rasteira, sem futuro e com pouca utilidade. E explicava que a novela entorpece a mente, é o ópio do povo. Futebol é o lazer mais barato que existe. É o pão e o circo do governo. Muda o ano, mudam os governantes, caem os reis, sobem os presidentes e o povinho continua precisando de circo. Plebeus! Isso aí é basófia. E todos olhando, não compreendiam. E assim era o João Amadeu, um arrogante, ignorante das emoções humanas. Na sua casa, era a mesma ladainha. A esposa Creusa mais de uma vez tentou mudar o jeito de ser. Os filhos, 5 no total, fugindo do pai, pois não conseguiam comunicar-se. O pai falava e não esperava uma resposta. Era a palavra final. Certo ou errado, para ele, o que valiam eram seus pensamentos. Gostava de dizer para os filhos que usassem o cérebro. Não sejam lesmas, pois a tecnologia passa por cima como uma motoniveladora. Como o pai tinha hábitos metódicos, eles fugiam com maestria da presença inoportuna do pai sabe-tudo. Creusa não consegue saber em que momento o esposo mudou, pois o homem de hoje não é o homem com quem se casou. Ele sempre replica-lhe que é evolução e maturidade. Mas ela sente saudade do gentil esposo do início do casamento, quando os dois chegavam do trabalho e juntos, preparando o jantar mais o almoço para o dia seguinte, conversavam sobre o dia, o trabalho, os colegas, o desejo de ter filhos, jantavam juntos, com mimos e beijos, depois viam o jornal, em seguida o capítulo da novela. Ele dizia: novela só tem uma coisa de ruim. Ela perguntava: qual? Sempre mudam a direção do fim. Foi quando ela disse: se você não quer que mude, deveria ler um livro. Foi uma sugestão boba, até esqueceu do fato. Mas, passado um tempo, João lhe disse que não veriam mais novela após o jornal. Eles leriam um livro. Foi um horror, pois a leitura de ambos era muito difícil. Pouca escola. O que foi a descoberta do século para o João? Ele voltou a estudar. Assim, ela perdeu o companheiro, já que não quis estudar. Ele chegava, tomava banho, comia uma fruta e ia para a escola, sempre convidando-a, e sempre dizia: não faça nada, quando eu chegar, faremos juntos. No início, ela até esperou, que, realmente, ele ajudava. Depois de comer, o jornal da última hora, conversavam sobre a escola, mas ela não queria saber da escola. Ela queria jantar e dormir mais cedo. E assim passou a fazer. Ele chegava, o jantar estava pronto, mas perdera a companhia. Tristemente, jantava sozinho.
Não tinha mais com quem conversar. Jornal e depois, para não se deitar de barriga cheia, começou a caminhar solitariamente. Quando ela voltou a falar de filhos, ele disse: Não namoramos mais, não conversamos, não atualizamo-nos e não tem-se vontade, não tem paixão, nem fico excitado. Foi a primeira e terrível briga. Ela acusou de traição, chamou a família e as acusações foram tantas que ele sentiu-se completamente esmagado. Trabalho, escola, caminhada e grande dor dentro de si. Uma acusação sem nenhuma evidência, e ele, inocente, doía-lhe a alma. Resolveu que estudaria cada vez mais. Quando sua esposa avisou que estava fazendo o mesmo que ele, ficou surpreso. Como assim? Você está estudando? Não, estou te traindo, pois assim ficamos igualados. Ele chorou muito no banho. Além de inocente, agora também era traído. Saiu para a escola, e nesse dia ele não conseguia parar de chorar. O professor resolveu conversar com ele. Ele contou tudo. O professor aconselhou a separação e esclareceu por quê. Ele separou-se, e cada um para um lado. Ela casou-se com um amante, e com ele teve 5 filhos. Foram felizes, e sua vida era a simplicidade de sempre, uma imensa felicidade. Um dia, Gilberto, seu esposo, teve um infarto fulminante e seu mundo ruiu completamente. Foi um sofrimento tão grande que ela pensou que enlouqueceria. Ficou no abandono de si e as crianças, sujas e com fome. Começou a chorar, chamando a atenção dos vizinhos. Resultado? Todos no tutelado e ela internada. Foi tão chocante que saiu no jornal. João, que já adquirira o hábito de ler o jornal, quase que continuado, tinha um bom trabalho. Viu a notícia e, na hora, achou que foi uma coisa muito boa. Sofreria o que fizera ele sofrer. Mas, depois, ficou penalizado e procurou saber o destino daquela família desestruturada pela morte imprevista, sob seus conceitos. Descobriu que moravam de aluguel e que a internação, o locatário, não sabiam o que fazer. João Amadeu foi no tutelado, no juiz e em tantas repartições que até perdeu as contas. Mas conseguiu. Seria o guardião da família. Pagou as dívidas, liberou a casa, buscou as crianças e foram para a sua casa. Contratou uma babá e uma empregada. E, por fim, a Cleusa no hospital. Ia visitá-la, conversava, falava dos filhos e de como eles estavam, e aos poucos ela foi recuperando-se. Foi afastada do trabalho e, por fim, a aposentada, que João cuidou de tudo. Ela foi para sua casa. Assim, eles eram uma família para as crianças que nem lembravam do pai, apesar de Cleusa insistir em falar-lhes. Desconheciam e foram educados por João, que era um excelente pai e todos lhe chamavam de pai. Mas não gostavam desse hábito de falar e dar a palavra final. Assim, evitavam o horário do jornal e a sequência da leitura do livro. Mas João era feliz do jeito dele. Criara uma armadura para não sofrer mais e adquirira o hábito de aprender. Amava Cleusa como no primeiro dia de namoro, mas jamais lhe tocou ou insinuou o relacionamento. Ela era a dona do lar e criavam os filhos juntos, mas era até ali. Ela continuava amando Gilberto e mantinha a sua viuvez, usando, inclusive, as alianças. Ele era um divorciado, que tinha uma família e continuava completamente solitário. Caminhava, e agora, devido à idade, sentava-se no banco da praça próxima e olhava as estrelas. Sabia o que todos pensavam, mas este era o único meio de esconder a solidão e as lágrimas de uma vida sem ninguém. Nunca fora de lamentar, trabalhara, educar os filhos,
todos formados. Tinha uma ex-esposa que nunca quis ser nada além de ser feliz. Ele não era feliz. Tinha estudo, cultura, mas não tinha sabedoria, não sabia cultivar. Ficara ali até o velho professor chegar e lhe dizia: Amadeu? Professor? Sozinhos, lado a lado, o professor contava de um homem chamado Jesus. Todos os dias, João vinha para o próximo capítulo. Ficava ansioso para saber o próximo passo. Ele não tinha ideia de Jesus. Aos poucos foi entendendo que o seu sofrer foi a forma que encontrou para devolver a paz aos seus antigos inimigos. Agora, seguros e prontos para uma vida digna, o seu dever estava cumprido. Sentiu-se feliz pela primeira vez depois da traição e perdoou de coração e com muitas lágrimas de alma lavada, a paz lhe preenchia por inteiro. Não contou a ninguém, mas foi mudando. Não dava mais a última palavra, nem ficava de falatório no trabalho. Era mais contido, e vez ou outra, ria-se das piadas bobas dos companheiros. Foi no funeral do velho professor e fez o discurso de como aquele homem mudara sua vida e como ele conhecera Jesus por suas maneiras belas de contar-lhe a vida. O professor Roberto salvara-lhe a alma e ele jamais poderia agradecer o suficiente. Os filhos voltaram ao convívio e ele morreu anos mais tarde, totalmente em paz e a consciência tranquila do dever cumprido e do perdão maior que salvara a si mesmo do abismo do nada. Ele vencera a si próprio. De que adianta ao homem conhecer o mundo todo e perder a sua alma?